Imagine, por um breve momento, que a sua mente é uma cidadela antiga, uma fortaleza construída no topo de uma montanha inexpugnável. Dentro dessa cidadela reside o seu tesouro mais precioso, a sua atenção, a sua vontade e a sua capacidade de raciocínio. Lá fora, no sopé da montanha, existe um exército inimigo acampado, esperando o menor sinal de fraqueza para invadir. Esse exército não usa espadas ou catapultas. Ele usa notificações, e-mails urgentes, notícias catastróficas, ansiedade e a inércia do conforto. A batalha pela sua vida não acontece uma vez por ano ou em grandes eventos. Ela acontece todas as manhãs, no exato segundo em que você abre os olhos. Se você perde a primeira hora do seu dia, você entregou as chaves da cidadela ao inimigo. Você passará o resto das horas reagindo, defendendo-se, apagando incêndios, em vez de comandar o seu destino. A maioria das pessoas vive a vida no modo piloto automático de defesa. Elas acordam com o alarme estridente, rolam para o lado, pegam o celular e deixam o mundo invadir sua consciência antes mesmo de terem colocado os pés no chão. Elas bebem dopamina barata antes de beber água. Elas consomem o medo das manchetes antes de consumirem a própria coragem. E então se perguntam por que se sentem ansiosas, desfocadas e exaustas antes mesmo do meio-dia. A resposta é brutalmente simples. Elas não têm um ritual, elas não têm uma barreira, elas não têm uma filosofia. O estoicismo, essa antiga filosofia nascida na Grécia e aperfeiçoada em Roma, não é apenas um conjunto de frases bonitas para postar na internet. É um sistema operacional para a mente humana em ambientes de alto estresse. Marco Aurélio, o imperador de Roma, o homem mais poderoso do seu tempo, não acordava quando tinha vontade. Ele acordava para cumprir seu dever como ser humano, lutando contra a mesma vontade de ficar na cama quente que você sente. Sêneca, o homem mais rico do império, não começava o dia verificando seus investimentos com pânico. Ele começava balanceando os livros da vida, preparando sua mente para a adversidade. Eles sabiam o que a neurociência moderna levou séculos para provar. Como você começa o seu dia define a arquitetura neural do resto dele. Hoje vamos construir juntos essa arquitetura. Não vamos falar de dicas de produtividade superficiais. Vamos falar de 10 rituais de poder fundamentados no estoicismo raiz e validados pela psicologia comportamental moderna. Se você aplicar isso, você não vai apenas melhorar sua rotina, você vai blindar a sua mente. Você vai se tornar perigoso no melhor sentido da palavra, focado, inabalável e deliberado. Antes de entregarmos o mapa dessa fortaleza, verifique se você já deixou o seu like. Esse é o seu primeiro ato de vontade hoje. Um sinal para o algoritmo e para si mesmo de que você faz parte da minoria que busca a maestria, não o entretenimento. Se você está pronto para dominar sua manhã e sua vida, vamos começar. O primeiro ritual é, talvez, a batalha mais antiga e mais simbólica da existência humana: a vitória sobre o cobertor. Parece trivial, mas não se engane. O momento em que o alarme toca é a primeira negociação do seu dia. De um lado da mesa está o seu eu superior, aquele que quer crescer, construir e dominar. Do outro lado está o seu eu inferior, aquele que quer conforto, calor e segurança. Se você aperta o botão soneca, você acabou de perder a primeira negociação. Você ensinou ao seu cérebro quimicamente que a gratificação imediata é mais importante que o seu propósito. Você começou o dia com uma derrota, e derrotas tendem a se acumular. Marco Aurélio travava essa batalha interna diariamente. Em suas meditações, ele escreveu um diálogo consigo mesmo para aqueles dias em que a cama parecia um refúgio irresistível. Ao amanhecer, quando tiveres dificuldade em sair da cama,
dize a ti mesmo: tenho de ir trabalhar, como ser humano. Do que tenho eu a me queixar, se vou fazer aquilo para o que nasci? Ele lembrava a si mesmo que o conforto não é o objetivo da vida. A ação é. A ciência moderna respalda essa visão estoica através do estudo dos ritmos circadianos. Acordar cedo e expor-se à luz natural regula o seu relógio biológico, melhora a qualidade do sono na noite seguinte e reduz os níveis de cortisol e ansiedade. Não se trata de acordar às 4 da manhã para postar foto na academia, se isso destrói o seu sono. Trata-se de acordar no horário que você determinou sem negociação. Quando você levanta no primeiro toque, você ativa o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pela força de vontade e decisão. Você ganha um bônus de disciplina que carrega para as próximas tarefas. Você diz ao mundo: eu não sou escravo do meu conforto, eu sou o mestre da minha biologia. Portanto, o primeiro passo é físico e brutal. Levante-se, não pense, apenas execute. A inércia é quebrada pelo movimento, não pela reflexão. Imediatamente após a vitória física de se levantar, entramos no segundo ritual, que serve para estabelecer a ordem no caos, a pequena vitória da ordem. Em termos práticos, arrume a sua cama. Pode parecer que estamos falando de tarefas domésticas, mas estamos falando de psicologia ambiental e neurociência. O almirante William McRaven, em seu famoso discurso, disse: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Por quê? Porque o mundo é caótico. O trânsito, as notícias, as outras pessoas, tudo isso está fora do seu controle. A sua cama é a primeira coisa que está sob o seu controle total. Para os estoicos, a dicotomia do controle é o dogma central. Saber diferenciar o que você pode mudar do que você não pode. Ao arrumar a cama, você está exercendo seu poder sobre o seu ambiente imediato. Você está criando uma ilha de ordem em um oceano de entropia. Esse ato simples libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor da recompensa e motivação, sinalizando para o seu cérebro que uma tarefa foi concluída com sucesso. Isso cria um efeito dominó. Uma tarefa concluída leva a outra, e a outra. Além disso, existe um componente visual. O seu ambiente externo reflete e influencia o seu ambiente interno. Um quarto caótico gera uma mente caótica. Um quarto ordenado convida à clareza mental. Sêneca dizia que a mente deve ser tratada como um templo sagrado. Você não deixaria lixo espalhado no chão de um templo. Ao esticar os lençóis e alinhar os travesseiros, você está realizando um ritual de purificação do espaço, preparando o terreno para o pensamento elevado. E, no pior cenário, se você tiver um dia terrível, cheio de derrotas e frustrações lá fora, você voltará para casa e encontrará uma cama arrumada, feita por você. Isso te lembrará que amanhã você tem a chance de tentar de novo. Com o corpo de pé e o ambiente ordenado, chegamos ao terceiro ritual, que é vital na era moderna e que os antigos estoicos certamente aprovariam como uma forma de temperança suprema: o jejum digital, reivindicando a cidadela. Aqui é onde a maioria falha. A estatística é assustadora. Cerca de 80% dos usuários de smartphones verificam o aparelho nos primeiros 15 minutos após acordar. Ao fazer isso, você está convidando o mundo inteiro para dentro do seu quarto de pijama. Você está permitindo que as agendas, as demandas e as neuroses de outras pessoas sequestrem a sua mente antes que você tenha tido a chance de blindá-la. Isso não é apenas um mau hábito, é um desastre cognitivo. Ao rolar o feed de redes sociais ou ler e-mails logo cedo, você inunda seu cérebro com dopamina barata e cortisol. Você coloca seu sistema nervoso em estado reativo. Você começa o dia respondendo ao mundo, em vez de criar o seu mundo. Epicteto nos alertava: se queres progredir, contenta-te em parecer tolo e insensato no que respeita às coisas exteriores.
Hoje, isso significa ignorar o que está acontecendo na internet na primeira hora do seu dia. Estabeleça uma regra de ferro. O celular permanece no modo avião ou em outro cômodo durante a sua rotina matinal. Esse é o seu dopamine detox diário. Ao privar-se dessa distração, você recupera a sua atenção, que é o recurso mais escasso do século XXI. Nesse silêncio digital, a sua mente pode finalmente ouvir a si mesma. As grandes ideias, as soluções criativas e a paz interior não gritam, elas sussurram, e elas não podem ser ouvidas no meio do barulho de notificações. Proteja a sua primeira hora como se a sua vida dependesse disso, porque a qualidade da sua vida depende. Agora que sua mente está protegida, precisamos despertar a máquina biológica que a carrega. O quarto ritual é a ativação fisiológica, o desconforto voluntário. Os estoicos praticavam regularmente o ascesis, o treinamento voluntário através do desconforto para fortalecer o caráter. Na sua manhã, isso se traduz em duas ações simples: hidratação massiva e exposição ao frio ou movimento. Primeiro, beba um copo grande de água. Você passou 8 horas desidratando. Seu cérebro é 75% água. Privá-lo de hidratação é operar com o hardware danificado. Em seguida, busque o desconforto. Pode ser um banho gelado. A exposição à água fria não é apenas um ato de masoquismo, é uma ferramenta poderosa de regulação emocional. O choque térmico libera noradrenalina e endorfinas no cérebro, melhorando o humor e aumentando o foco instantaneamente. Além disso, obriga você a controlar a sua respiração e a sua reação de pânico inicial. Isso é estoicismo puro, aplicado na fisiologia. Manter a calma diante de um estressor externo agudo. Se o banho gelado for demais para começar, faça exercícios físicos intensos por 10 minutos. Flexões, agachamentos, burpees. O objetivo é elevar a frequência cardíaca e dizer ao corpo: estamos acordados e prontos para a caça. Sêneca, embora não fosse um atleta, defendia exercícios simples e rápidos que cansassem o corpo sem distrair a mente, para que se pudesse voltar logo aos estudos. Ao escolher o desconforto logo cedo, seja a água gelada ou o ardor nos músculos, você vence uma segunda batalha contra a sua preguiça. Você endurece a sua pele. O resto do dia, com seus problemas de escritório e trânsito, parecerá fácil comparado ao que você já enfrentou voluntariamente antes do café da manhã. Com o corpo ativado e a mente limpa, estamos prontos para o quinto ritual, que é o coração pulsante da filosofia estoica e o divisor de águas entre uma vida superficial e uma vida profunda. Memento mori, o choque de realidade. A maioria das pessoas foge da morte. Elas vivem como se fossem imortais, adiando sonhos, guardando mágoas e perdendo tempo com bobagens, acreditando que sempre haverá um amanhã. O estoico faz o oposto. Ele convida a morte para o café da manhã. Memento mori significa lembra-te que hás de morrer. Não é um exercício mórbido ou depressivo. É um exercício de vitalidade e priorização. Todas as manhãs, reserve 2 minutos para olhar para o espelho ou para a sua mão e internalizar a verdade brutal. Eu sou mortal. Este dia pode ser o meu último. Eu posso não voltar para esta cama hoje à noite. Marco Aurélio aconselhava: podes deixar a vida agora mesmo, que isso determine o que fazes, o que dizes e o que pensas. Quando você encara a finitude da vida logo cedo, a mágica acontece. A ansiedade sobre aquela reunião chata desaparece. Afinal, o que é uma reunião diante da eternidade? A raiva que você sentia pelo seu parceiro se dissolve. Você realmente quer gastar seu possível último dia brigado com quem ama. A preguiça evapora. Não há tempo a perder. O memento mori retira a gordura da vida e deixa apenas o músculo. Ele te dá uma clareza laser sobre o que é importante e o que é ruído.
A neurociência sugere que contemplar a mortalidade pode paradoxalmente aumentar a gratidão e a motivação intrínseca, reduzindo o medo do fracasso. Se o pior cenário é a morte, e ela é inevitável, então o risco de tentar aquele novo projeto ou de dizer a verdade se torna irrelevante. Você se torna destemido. Comece seu dia com o fim em mente e você viverá cada hora com uma intensidade que a maioria das pessoas jamais conhecerá. Com a consciência da sua própria mortalidade pulsando em suas veias através do memento mori, você agora possui a urgência necessária para viver. Mas a urgência por si só pode se transformar em ansiedade se não for canalizada através de uma estratégia clara. O mundo lá fora não é apenas finito, ele é caótico, imprevisível e muitas vezes hostil aos seus planos. É aqui que entra o sexto ritual, uma técnica mental que separa os meninos dos homens, os frágeis dos antifrágeis. A premeditatio malorum, a visualização negativa. Enquanto a lei da atração moderna e a autoajuda barata dizem para você pensar positivo e imaginar que tudo vai dar certo, o estoico faz o oposto. Ele se prepara para a tempestade enquanto ainda está no porto. Ele não espera que o dia seja perfeito, ele antecipa que o dia será desafiador. Sêneca dizia: o que não se prevê fere mais forte. A surpresa é a mãe de toda frustração. Quando você sai de casa esperando que o trânsito esteja livre, que seu chefe esteja de bom humor e que seus clientes sejam gentis, você está caminhando para uma armadilha emocional. Qualquer pequeno desvio dessa expectativa irrealista vai te abalar. Você ficará irritado, vitimizado, reativo. O sexto ritual consiste em gastar 3 a 5 minutos da sua manhã, talvez enquanto termina seu café preto, visualizando o que pode dar errado. Mas atenção, isso não é preocupação ou pessimismo. A preocupação é passiva e baseada no medo. A premeditatio malorum é ativa e baseada na preparação. É como um general revisando as possíveis falhas na muralha antes da batalha. Feche os olhos e diga a si mesmo as palavras imortais de Marco Aurélio que ele escrevia em seu diário nos campos de batalha da Germânia. Hoje encontrarei o intrometido, o ingrato, o insolente, o astuto, o invejoso, o egoísta. Visualize o trânsito parado, visualize o e-mail rude, visualize o seu computador travando. E para cada um desses cenários, visualize a sua resposta estoica ideal. Veja-se mantendo a calma no engarrafamento, aproveitando o tempo para ouvir um audiolivro em vez de buzinar. Veja-se respondendo ao insulto com silêncio e dignidade, em vez de raiva. Veja-se lidando com o erro não como uma catástrofe, mas como um dado a ser corrigido. Quando você faz isso, você retira o fator choque da adversidade. Quando o problema realmente acontecer, e ele vai acontecer, você terá uma sensação de déjà vu. Você pensará: eu já estive aqui na minha mente, eu já sei como agir. Você se torna imune à frustração. Você transformou o obstáculo no caminho antes mesmo de tropeçar nele. Essa blindagem emocional é o superpoder que permite ao estoico sorrir enquanto o mundo ao redor dele está pegando fogo. Tendo vestido a sua armadura psicológica, passamos para o sétimo ritual, que é a ferramenta definitiva para dissolver o ego e a ansiedade mesquinha. A visão de cima, o olhar de Platão. A maioria do nosso sofrimento matinal vem de uma miopia existencial. Estamos presos dentro da nossa própria cabeça, obcecados com nossos problemas minúsculos, achando que o atraso na entrega da encomenda ou a opinião do vizinho são as coisas mais importantes do universo. Essa perspectiva egocêntrica é sufocante. Ela transforma poças d'água em oceanos de dor. Para dominar a sua mente, você precisa sair dela. Você precisa de altitude. O sétimo ritual é um exercício de imaginação cósmica.
Ainda em silêncio, imagine que você está saindo do seu corpo. Suba até o teto da sua casa. Veja você mesmo sentado ali, pequeno. Continue subindo. Veja o seu bairro, as casas como caixas de fósforo, as pessoas correndo como formigas apressadas. Suba mais. Veja a sua cidade, o seu país, o continente. Veja a Terra como uma pequena esfera azul flutuando na escuridão infinita do espaço. Nessa perspectiva, onde estão os seus problemas? Aquele comentário maldoso no Instagram, aquela dívida, aquela rejeição amorosa. Daqui de cima, eles são invisíveis, eles são poeira. Marco Aurélio usava essa técnica constantemente para lembrar a si mesmo da insignificância das coisas humanas. Pense na substância como um todo, da qual você tem a menor das partes, e no tempo como um todo, do qual um breve e momentâneo intervalo lhe foi designado. Ao realizar a visão de cima, você não está dizendo que sua vida não importa. Você está dizendo que os seus problemas não importam tanto quanto você pensa. Isso retira o peso do mundo das suas costas. Você percebe que faz parte de um todo muito maior, o Logos universal. Essa conexão traz uma paz profunda, uma ataraxia. Você desce de volta para o seu corpo não como uma vítima esmagada pelas circunstâncias, mas como um observador sábio que sabe jogar o jogo da vida sem ser consumido por ele. Você recupera a proporção, e a proporção é o antídoto para o drama. Uma mente que vê a eternidade não se abala com uma terça-feira ruim. Com a perspectiva ajustada, é hora de materializar seus pensamentos. O 8º ritual é o ato de afiar a espada da razão, o journaling, a escrita estoica. Não confunda isso com manter um querido diário, onde você apenas reclama da vida ou anota o que comeu. O diário estoico é uma ferramenta de engenharia mental. É o lugar onde você conversa consigo mesmo e, mais importante, onde você audita a si mesmo. A mente humana é uma máquina de gerar ruído. Temos milhares de pensamentos automáticos, medos irracionais e ideias soltas que ficam ricocheteando no nosso crânio como bolas de ping-pong. Se você não os capturar e organizar, eles vão drenar sua CPU mental o dia todo. Sêneca fazia isso à noite, mas muitos estoicos modernos adaptaram para amanhã como forma de planejamento estratégico. Pegue papel e caneta. Analógico, não digital, pois a escrita à mão ativa áreas diferentes do cérebro ligadas à memória e ao aprendizado, e responda a 3 perguntas simples, mas letais. Primeira, qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, tornará todo o resto mais fácil ou desnecessário? Isso te dá foco. Segunda, qual virtude eu quero praticar hoje? Talvez seja a paciência com seus filhos, a coragem no trabalho ou a temperança na alimentação. Defina a intenção moral do dia. Terceira, o que eu preciso aceitar que está fora do meu controle? Escreva aquilo que está te preocupando e que você não pode mudar. Ao colocar no papel, você tira o poder daquilo. Você objetifica o medo. O papel é o melhor terapeuta e o estrategista mais barato que existe. Ao escrever, você desacelera o pensamento. Você é forçado a articular o caos em frases lógicas. Muitas vezes, ao escrever sobre um problema que parecia insolúvel, a solução aparece na ponta da caneta, como mágica. É o processo de desemaranhar os nós da alma. Começar o dia sem escrever é como sair para uma viagem sem consultar o mapa. Você pode até chegar a algum lugar, mas provavelmente vai se perder no caminho. O diário é a sua bússola. Ele garante que as suas ações durante o dia estejam alinhadas com os seus princípios e não apenas com as suas reações. Agora que você blindou a mente, ajustou a perspectiva e traçou o plano de batalha, precisamos alimentar o espírito. O 9º ritual é a leitura de sabedoria, o café com os mestres.
Você não sairia de casa sem tomar café da manhã ou sem se alimentar, a menos que esteja em jejum intermitente, mas mesmo assim você se nutre depois. Por que você sai de casa com a alma faminta? A maioria das pessoas alimenta a mente com lixo logo cedo. Notícias sensacionalistas, fofocas de celebridades, memes vazios. Isso é junk food mental. Isso te deixa obeso de irrelevância e desnutrido de verdade. O nono ritual exige que você dedique pelo menos 10 ou 15 minutos para ler algo substancial. Não precisa ser um capítulo inteiro. Pode ser uma única página das Meditações, uma das cartas de um estoico de Sêneca, ou um trecho do Manual de Epicteto, ou talvez um texto sagrado da sua fé, ou um livro de filosofia clássica. O objetivo não é adquirir informação, mas sim sintonizar a frequência. Quando você lê Sêneca, você está literalmente tomando café com um dos homens mais sábios que já viveu. Você está elevando o seu nível de conversa interna. As palavras desses gigantes agem como um diapasão, ajustando a vibração da sua mente para um nível mais alto. Imagine que você está prestes a entrar em uma reunião estressante. Se você passou a manhã lendo sobre escândalos políticos, sua mente está agitada e cínica. Mas se você leu sobre a coragem de Sócrates ou sobre a brevidade da vida, sua mente está nobre e serena. Você carrega a aura do que consumiu. Zeno de Cítio, o fundador do estoicismo, diz que o caminho para a sabedoria é conversar com os mortos, ou seja, ler os livros dos antigos. Eles não têm agenda, não querem te vender nada, não querem seu like. Eles querem te dar a verdade que resistiu ao teste do tempo. Encha seu tanque com combustível de alta octanagem antes de acelerar. Uma frase lida de manhã pode ser o escudo que te protege de um insulto à tarde. Não subestime o poder de uma ideia plantada em solo fértil logo cedo. E assim, chegamos ao 10º ritual, aquele que conecta a mente ao mundo real e transforma a filosofia em ação tangível. Muitos acham que o estoicismo é apenas ficar sentado pensando, mas o estoicismo é uma filosofia de ação. O 10º ritual é a definição da tarefa de Hércules. Hércules era o herói favorito dos estoicos, símbolo da força que supera desafios. Na sua lista de tarefas do dia, provavelmente há 10 ou 20 itens. A maioria é ruído. Responder e-mail, pagar conta, comprar leite. Mas no meio disso, há uma tarefa, geralmente aquela que você está evitando, que é a tarefa de Hércules. É a tarefa difícil, pesada, que exige coragem, mas que moverá a sua vida para frente. O 10º ritual é identificar essa tarefa e comprometer-se a atacá-la primeiro, ou no seu primeiro bloco de trabalho profundo. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A procrastinação é o medo do desconforto. Ao definir qual é a sua batalha do dia logo pela manhã, você retira a ambiguidade. Você para de fingir que está trabalhando só porque está ocupado. Você define o que é progresso. Olhe para a sua lista e pergunte: se eu só pudesse fazer uma coisa hoje, qual dessas coisas me deixaria orgulhoso ao encostar a cabeça no travesseiro à noite? Marque essa tarefa. Circule-a com tinta vermelha. Essa é a sua missão. Todo o resto é secundário. Ao fazer esse compromisso logo cedo, você cria uma tensão psicológica saudável que te impulsiona à execução. Você sai do modo defesa e entra no modo ataque. Você não está mais apenas sobrevivendo ao dia, você está caçando a sua evolução. Esses 10 rituais formam a decálogo da manhã estoica. Eles não são leis rígidas que devem ser seguidas com perfeccionismo neurótico. Eles são princípios. Haverá dias em que você falhará. Haverá dias em que o caos vencerá.
E isso nos leva a um ponto crucial que abordaremos a seguir: como lidar com a falha e como adaptar essa rotina para a realidade de quem não é um imperador romano, mas um trabalhador moderno com filhos, trânsito e contas a pagar. Não adianta ter um mapa do tesouro se você não sabe andar no terreno. No próximo bloco, vamos descer da teoria para a prática suja da vida real e amarrar tudo isso em um sistema à prova de falhas. Agora você tem um mapa. Você tem os 10 rituais, as 10 chaves que, se giradas na ordem correta, abrem as portas da maestria mental. Você sabe que deve vencer o cobertor, ordenar o ambiente, jejuar do digital, ativar o corpo, lembrar da morte, premeditar os males, ver de cima, escrever, ler e definir sua missão. No papel isso é impecável. Na teoria, você já é um imperador estoico. Mas aqui reside o perigo mortal, que destrói mais aspirantes à sabedoria do que a própria ignorância. O abismo entre a teoria e a realidade. A vida real não é um laboratório estéril. A vida real é suja, barulhenta e desrespeitosa com os seus planos. Haverá dias em que seu filho vai acordar doente e gritando às 4 da manhã. Haverá dias em que você terá dormido mal e seu corpo parecerá feito de chumbo. Haverá dias em que o encanamento vai estourar. O chefe vai ligar antes da hora ou você simplesmente acordará com uma nuvem negra de desânimo pairando sobre a cabeça. E é exatamente nesses dias, nos dias em que tudo dá errado, que o seu estoicismo é testado. É fácil ser estoico quando o café está quente, o sol está brilhando e a casa está em silêncio. Qualquer um consegue meditar no topo da montanha. O verdadeiro desafio, a verdadeira forja do caráter, é manter a serenidade quando a montanha desmorona sobre você. A maioria das pessoas, ao enfrentar esses dias de caos, cai na armadilha do tudo ou nada. Elas pensam: bem, já não consegui acordar no horário e não fiz meu diário, então o dia está arruinado. Amanhã eu tento de novo. Elas jogam a toalha. Elas permitem que um deslize se transforme em uma avalanche de fracasso. O estoico opera com uma lógica diferente. Ele entende que a rotina não é uma jaula de regras rígidas, mas um corrimão que o guia na escuridão. Se você tropeçar, você não solta o corrimão e se joga a escada abaixo. Você se agarra com mais força e continua subindo. Você precisa desenvolver a mentalidade da reserva estoica. Os antigos chamavam isso de hypeiresis. É a atitude de dizer: eu planejo fazer minha rotina matinal completa, se o destino permitir. Se o destino não permitir, se a criança chorar, se o cano estourar, você não se frustra, porque a sua meta principal não era cumprir a lista, mas sim manter a virtude e a razão independentemente do que aconteça. Nesse cenário, o obstáculo se torna o caminho. Se você não teve tempo para ler Sêneca porque teve que limpar uma bagunça inesperada, a limpeza da bagunça se torna o seu treino estoico. Você pode limpar com raiva, praguejando e se vitimizando, ou pode limpar com excelência, paciência e aceitação, praticando a virtude ali mesmo, no chão da cozinha. A rotina ideal é uma ferramenta, mas a adaptabilidade é a meta. Não se torne um escravo dos seus rituais, a ponto de eles causarem mais ansiedade do que paz. Se você só conseguir fazer 3 dos 10 rituais, faça esses 3 com total presença. Uma manhã imperfeita vivida com intenção vale infinitamente mais do que uma manhã perfeita vivida apenas na imaginação. O perfeccionismo é o inimigo da execução. A consistência meia-boca vence a intensidade esporádica todas as vezes. É melhor fazer 5 minutos de diário todos os dias, mesmo escrevendo garranchos, do que escrever uma obra-prima uma vez por mês. Isso nos leva a um conceito que deve ser tatuado na sua alma, para que você consiga dominar não apenas suas manhãs, mas toda a sua existência. Amor fati, o amor ao destino. Friedrich Nietzsche,
que bebeu muito da fonte estoica, cunhou o termo, mas a prática é puramente de Epicteto e Marco Aurélio. Amor fati não é apenas suportar o que acontece, não é resignação passiva do tipo fazer o quê, né? É um amor ativo, feroz e entusiasmado por tudo o que a realidade coloca na sua frente, inclusive e principalmente o sofrimento e o caos. Quando a sua manhã sair dos trilhos, quando o mundo conspirar para roubar a sua paz, você não deve apenas aceitar, você deve abraçar aquilo. Isso é exatamente o que eu precisava. Você deve dizer: este caos é o peso que vai fortalecer o músculo da minha paciência. Esta interrupção é o teste para o meu foco. Imagine que a vida é um sparring, um parceiro de treino de boxe. Se o parceiro só ficar parado, deixando você bater, você nunca aprenderá a se defender. Quando a vida te dá um soco na cara logo de manhã, ela está te treinando. Agradeça pelo treino. Ao aplicar o amor fati na sua rotina matinal, você se torna invencível. Nada pode estragar o seu dia, porque tudo o que acontece é combustível para a sua chama. Se chove, ótimo. É dia de treinar a resistência ao desconforto. Se faz sol, ótimo. É dia de gratidão. Se está sozinho, ótimo. É dia de solitude. Se está cercado de barulho, ótimo. É dia de treinar o foco seletivo. Você para de brigar com a realidade e começa a dançar com ela. Essa mudança de chave mental transforma a ansiedade em entusiasmo. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um alquimista que transforma chumbo, problemas, em ouro, sabedoria. Mas para sustentar essa alquimia mental a longo prazo, precisamos entender a neurociência por trás da formação de hábitos. Você não está apenas fazendo coisas de manhã. Você está esculpindo o seu cérebro. Cada vez que você vence o cobertor, cada vez que você escolhe a água gelada em vez da quente, cada vez que você pega o livro em vez do celular, você está fortalecendo conexões neurais específicas no seu córtex pré-frontal e enfraquecendo os caminhos da dopamina fácil nos gânglios basais. No começo é difícil. É como abrir uma trilha na mata virgem com um facão. O mato é alto, os insetos picam, o progresso é lento. É por isso que a maioria desiste na primeira semana. Eles olham para o esforço e não veem o resultado imediato. Mas a neuroplasticidade é um jogo de paciência. Se você continuar passando pelo mesmo caminho, dia após dia, o mato baixa. A terra compacta. A trilha vira uma estrada. E, eventualmente, a estrada vira uma rodovia asfaltada. Chegará um ponto, geralmente após 66 dias, segundo estudos de psicologia comportamental, em que fazer a coisa certa será mais fácil do que fazer a coisa errada. O esforço se inverte. Você sentirá estranheza se não tomar banho gelado. Você sentirá falta do diário. O hábito deixa de ser uma tarefa e passa a ser parte da sua identidade. E aqui está o segredo supremo da mudança de vida. Você não atinge seus objetivos, você atinge o nível dos seus rituais. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, diz: cada ação que você toma é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Quando você arruma a cama, você está votando na identidade de alguém organizado. Quando você medita sobre a morte, está votando na identidade de alguém sábio. A rotina matinal não é sobre produtividade, é sobre identidade. Você está matando o velho eu preguiçoso e construindo, tijolo por tijolo, ritual por ritual, o novo eu soberano. E cuidado com o sabotador silencioso, aquela voz sutil que aparece quando você já tem uma sequência de vitórias. Ela não diz: pare para sempre. Ela diz: só hoje não precisa. Você já foi bem a semana toda. Merece um descanso. Essa é a armadilha mais perigosa. O só hoje é o câncer da disciplina. Um dia perdido é um deslize. 2 dias perdidos são o início de um novo hábito ruim.
O estoico trata a sua disciplina com a seriedade de um viciado em recuperação. Ele sabe que só uma dose de preguiça pode desencadear uma recaída total. Proteja a sua sequência. Se você falhar um dia, porque somos humanos, faça do seu objetivo absoluto não falhar no segundo dia. A recuperação imediata é mais importante que a perfeição contínua. Agora, vamos falar sobre a economia de energia decisória. Um dos maiores benefícios ocultos dessa rotina rígida é que ela elimina a necessidade de pensar. Steve Jobs usava a mesma roupa todo dia para não gastar energia escolhendo. O estoico tem a mesma rotina matinal para não gastar mana mental decidindo o que fazer. Se você acorda e tem que decidir, será que eu malho hoje? O que eu vou comer? Leio agora ou depois? Você já está queimando a glicose do seu cérebro que deveria ser usada na sua tarefa de Hércules. A rotina automatiza o básico para que você possa usar sua genialidade no complexo. A liberdade não está na ausência de estrutura. A liberdade está na estrutura absoluta que libera a mente para voar alto. Quando o corpo sabe o que fazer no piloto automático, levantar, água, banho, livro, a mente fica livre para ter insights, para resolver problemas difíceis, para criar. Você se torna uma máquina de alta performance, onde a manutenção básica é automática. Muitos perguntam, mas e se eu não tiver uma hora inteira? E se eu tiver apenas 15 minutos? A resposta estoica é: adapte, mas não abandone. Crie a versão micro da sua rotina. Se não pode ler 10 páginas, leia um parágrafo. Se não pode escrever 3 páginas de diário, escreva 3 frases. Se não pode treinar 30 minutos, faça 50 flexões rápidas. O objetivo não é a duração, é a frequência e a intenção. Manter o fio da meada, mesmo que fino, é crucial. Uma rotina de 15 minutos feita com foco total é superior a uma rotina de 2 horas feita de forma distraída. O que importa é a mensagem que você envia para si mesmo. Eu tenho um código e eu cumpro meu código, não importa o quão caótico o dia esteja. Além disso, entenda que a sua manhã começa na noite anterior. Você não consegue acordar disposto se foi dormir às 2 da manhã depois de maratonar séries e comer açúcar. O estoico prepara o terreno. Sêneca fazia um exame de consciência todas as noites. Que mal curei hoje? Que vício combati? Em que parte melhorei? Esse fechamento do dia é o que permite a abertura do dia seguinte. Prepare suas roupas de treino, deixe o livro na mesa, afaste o celular. Facilite o caminho para o seu eu da manhã. O seu eu da noite deve ser o melhor amigo do seu eu da manhã, removendo os obstáculos do caminho dele. Isso é amor próprio prático. É cuidar de si mesmo como se você fosse alguém sob sua responsabilidade. À medida que você implementa esses rituais, você começará a notar algo estranho. Você se tornará chato para algumas pessoas. Você não vai mais responder mensagens à meia-noite. Você não vai mais participar das fofocas matinais no escritório, porque estará focado na sua tarefa de Hércules. Você vai recusar o happy hour se ele comprometer o seu sono, e isso é um ótimo sinal. É o sinal de que você está saindo da média. A média é doente, cansada, ansiosa e improdutiva. Se você quer resultados extraordinários, não pode ter hábitos ordinários. O respeito que você perderá dos medíocres será substituído pelo respeito que você ganhará dos fortes. E, mais importante, pelo respeito que você ganhará de si mesmo. Neste ponto, você já entendeu o que, os 10 rituais e o como, a mentalidade de aplicação e adaptação. Mas ainda falta uma peça final, a peça que transforma a disciplina em legado. Falta entender para onde tudo isso está te levando. Por que tanto esforço? Por que tanto rigor? É apenas para ser mais produtivo e ganhar mais dinheiro? Não. O estoicismo não é uma ferramenta de produtividade capitalista. É uma ferramenta de excelência humana. No próximo e último bloco, vamos elevar o olhar do chão para o horizonte.
Vamos falar sobre o objetivo final de todo esse sofrimento voluntário e como essa rotina, dia após dia, ano após ano, vai construir a única coisa que restará de você quando a areia do tempo acabar. Chegamos agora ao cume da montanha. Você já possui as ferramentas, a estratégia e a mentalidade de adaptação. Mas resta a pergunta que ecoa no vazio da existência. Para quê? Por que se submeter a tanto rigor? Por que escolher o caminho difícil da água gelada, do estudo profundo e da disciplina espartana, quando o mundo inteiro lhe oferece o caminho fácil do prazer, da distração e do conforto? A resposta estoica não é sobre ganhar mais dinheiro, ter um corpo de capa de revista ou ser admirado pelos vizinhos. Tudo isso são indiferentes preferíveis, coisas que são boas de ter, mas que não definem o seu valor. A resposta real, a única que justifica o sofrimento voluntário, é a busca pela eudaimonia. Eudaimonia é frequentemente traduzida como felicidade, mas essa tradução é pobre e enganosa. Felicidade é uma emoção passageira que você sente ao comer chocolate ou ganhar um presente. Eudaimonia é algo muito mais profundo e sólido. É o florescimento humano. É a sensação de que você está cumprindo o seu potencial máximo, de que a divindade que habita dentro de você, o seu daimon, está em harmonia com as suas ações. É a paz de espírito que só pode ser comprada com a moeda da virtude. Você faz esses 10 rituais todas as manhãs, não para fazer mais coisas, mas para ser mais humano. Imagine que a sua vida é uma escultura. Você recebeu um bloco bruto de mármore ao nascer. A maioria das pessoas deixa esse bloco no canto, acumulando poeira, ou permite que os outros, os pais, a mídia, a sociedade, peguem o martelo e esculpam o que eles querem. O resultado é uma obra deformada, sem originalidade e sem propósito. O estoico pega o martelo e o cinzel nas próprias mãos. Cada manhã disciplinada é uma batida no cinzel. Cada vez que você vence a preguiça, você está removendo uma lasca de excesso. Cada vez que você reflete sobre a morte, você está polindo a superfície. A estátua que está emergindo desse processo é o seu caráter. E o caráter é a única coisa que você levará para o túmulo. Todo o resto, suas posses, sua reputação, seus títulos, ficará na porta do cemitério. Esses rituais matinais são, na verdade, um ato de rebelião. Vivemos em um mundo desenhado para criar escravos, escravos do consumo, escravos do algoritmo, escravos de seus próprios impulsos biológicos. Quando você acorda e imediatamente olha o celular, você está colocando as correntes. Quando você come lixo, você está envenenando a máquina. Quando você procrastina, você está cedendo ao feitor invisível da mediocridade. Ao adotar a disciplina estoica, você está declarando a sua independência. Sêneca disse: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. A liberdade não é fazer o que se quer na hora que se quer. Isso é a liberdade de uma criança ou de um animal. A verdadeira liberdade é a capacidade de fazer o que deve ser feito, independentemente de como você se sente. É a liberdade de não ser governado pela sua preguiça, pelo seu medo ou pela sua ira. Pense no efeito composto dessas manhãs. Uma manhã estoica isolada não muda a sua vida, mas multiplique isso por 365 dias. Multiplique por 10 anos. Quem você será em uma década se seguir esse código? Você será uma força da natureza. Você terá lido centenas de livros de sabedoria. Você terá escrito milhares de páginas de autoanálise, conhecendo os cantos mais escuros da sua mente. Você terá um corpo forte e resiliente. Você terá construído uma carreira ou um legado baseado em trabalho profundo e foco. A lacuna entre quem você é e quem você poderia ser vai se fechar. E fechar essa lacuna é o objetivo supremo da vida. O inferno, segundo uma definição moderna, é chegar ao final da vida e encontrar a pessoa que você poderia ter se tornado.
O estoico trabalha todos os dias para que, quando esse encontro acontecer, ele seja um encontro de reconhecimento, não de arrependimento. Ele quer olhar no espelho do seu potencial e dizer: eu me tornei tudo o que eu tinha capacidade de ser. Além disso, a sua disciplina não serve apenas a você. O estoicismo é profundamente social. Somos animais comunitários, feitos para o bem comum, como as abelhas para a colmeia. Quando você domina a sua mente e o seu dia, você se torna um farol para os outros. O mundo está escuro, confuso e carente de líderes. As pessoas estão desesperadas por alguém que demonstre estabilidade no meio do caos. Quando seus filhos virem você lendo, em vez de rolar o feed, eles aprenderão pelo exemplo, não pelo sermão. Quando seus colegas virem sua calma diante da crise, eles buscarão sua orientação. Quando seu parceiro vir sua dedicação, ele se sentirá seguro. A sua autoconstrução é o maior presente que você pode dar ao mundo. Um homem melhor constrói uma família melhor. Famílias melhores constroem uma sociedade melhor. A sua manhã, portanto, tem um impacto geopolítico. O caos do mundo é apenas o reflexo do caos das mentes individuais. Se você ordena a sua mente, você ordena a sua parte do universo. Mas não se iluda achando que será fácil ou que haverá uma linha de chegada onde você poderá descansar. O estoicismo não é uma pílula que você toma uma vez e está curado. É um banho que você toma todos os dias. A poeira da vida sempre voltará a se acumular. A preguiça sempre estará à espreita, sussurrando mentiras sedutoras no seu ouvido. A batalha da manhã é eterna. Marco Aurélio lutou contra ela até o último dia de sua vida, em uma tenda de campanha, doente e velho. Ele nunca disse: já sou virtuoso o suficiente. Ele sempre dizia: ainda estou aprendendo. Essa humildade é a marca do mestre. O dia em que você achar que já dominou tudo, que não precisa mais dos rituais, é o dia em que você começa a cair. A arrogância é o prelúdio da ruína. Mantenha-se um eterno estudante, um eterno praticante. Ame o processo mais do que o resultado. Ame a manhã fria, o café amargo, a página em branco, o músculo doendo. Ame a luta, pois é na luta que você se sente vivo. Agora, olhe para o dia de hoje. A areia do seu tempo está correndo. Você não terá este dia de volta. Ele é uma moeda que você gasta uma única vez. Você vai gastá-la comprando distrações baratas e arrependimentos futuros, ou vai investi-la na construção da sua cidadela interior. A escolha é sua e ela é feita agora, não amanhã. O amanhã é uma hipótese. O hoje é uma realidade. Não espere a virada do ano, a segunda-feira ou o momento em que se sentir motivado. A motivação é uma farsa. A disciplina é a verdade. Você recebeu o mapa. Você recebeu as armas. Você recebeu o aviso. Agora a responsabilidade é inteiramente sua. Ninguém virá te salvar. Ninguém vai te tirar da cama à força e colocar um livro na sua mão. Você é o capitão da sua alma, o senhor do seu destino. Se o seu barco afundar na mediocridade, a culpa é sua. Se ele navegar para a glória da virtude, o mérito é seu. A maioria das pessoas vai fechar este conteúdo e voltar para a inconsciência. Elas vão esquecer os 10 rituais em 10 minutos. Elas vão continuar reclamando da vida sem perceber que tem a chave da cela no bolso. Mas você, que chegou até aqui, que absorveu essas 8.000 palavras de sabedoria condensada, você é diferente. Algo dentro de você ressoou com a verdade dura do estoicismo. Você sentiu o chamado para a grandeza. Não deixe esse chamado morrer. Eu quero selar este compromisso com você. Eu quero saber quem são os arquitetos da nova realidade. Quero saber quem são aqueles que vão acordar amanhã e vencer o cobertor, não porque é fácil, mas porque é necessário. Vá aos comentários agora. Não escreva um elogio vazio.
Escreva o seu decreto de soberania. Escreva a frase que vai definir as suas manhãs a partir de hoje. Eu sou o arquiteto da minha mente. Ao escrever "Eu sou o arquiteto da minha mente", você está assinando um contrato com o seu eu superior. Você está dizendo ao universo que acabou a era da passividade, que você não é mais uma folha ao vento, mas uma torre de pedra. Deixe o seu like para marcar o início dessa era. Verifique sua inscrição, pois a nossa jornada rumo ao topo da montanha continua. E a